Muito bom dia, pastor Genivaldo falando de São Paulo no dia 1º de outubro de 2018. O tema é a Carta à Senhora Eleita, o vídeo de número 119. Eu tomo por base aqui a segunda carta do apóstolo João, segunda epístola universal. João, o apóstolo do amor, João, o pastor amado, aquele que amava e ama por suas palavras o rebanho do Senhor, deixou escrito esse texto para que nós sigamos o caminho do bem, não o caminho do mal. Eu escrevi uma frase interessante assim, está dentro do que eu pretendo falar. A falta de recursos pode não levar a Disney World, mas com certeza nos levará ao céu. A falta de recursos, a gente sabe perfeitamente bem que todos os que vivem querem viver na verdade, amam a verdade porque amam a Cristo, sofrem tribulações, têm dificuldades, não são tão prósperos quanto algumas pessoas anunciam, porque o Evangelho não veio trazer essa tal prosperidade para ninguém. Permite que sejamos fundamentados, obviamente, numa linha de ética, de muito trabalho, de respeito aos valores. Podemos prosperar, muitos podem enriquecer, se são investidores, se, enfim, usam bem os seus recursos, não gastam no meretriz, nas bebidas, no cigarro, no tabaco, enfim, em tantas coisas. E o texto de João fala exatamente de verdade. João fala muito sobre isso, não é? E ele escreve também, interessante, a Senhora Eleita. O que nos leva a pensar que quando ele chama a igreja de Senhora Eleita, ele está falando um pouco acima da questão denominacional. Porque nós sabemos que Cristo tem suas testemunhas nas diversas congregações ou denominações que existem por aí. Não é um privilégio da Assembleia de Deus ou da Igreja Batista ter filhos na fé, ter filhos sinceros, fiéis a Deus. Até nos faz lembrar que quando Elias achou que estava só, abandonado, fugindo de Jezabel, o Senhor disse para ele: Elias, eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. O Senhor só queria que ele compreendesse isto. Assim também a Senhora Eleita, ela não tem uma placa lá na frente do templo, a placa do templo não identifica a Senhora Eleita, identifica as várias denominações que lutam para chegar ao fim da sua carreira e alcançar a salvação eterna em Cristo, mantendo fielmente o conselho da palavra do Senhor. Então ele escreve a Senhora Eleita e diz: olha, eu muito me alegrei por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. O que obviamente essa expressão aqui já nos leva a entender que João, apesar de ter falado a Senhora Eleita, que está acima das denominações, ele faz com que a palavra desça a todos os espaços ocupados por aqueles que se dizem cristãos em nossos dias por conta disso. Alguns, não todos, alguns dos teus filhos andam na verdade. Então tem outros que não andam na verdade. Muito bem, mas eu quero considerar o que ele diz a partir do verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o anticristo, é o enganador e o anticristo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebais. Conselho do apóstolo. Nós somos muito politicamente corretos e educados, não fazemos isto, recebemos a todos. Mas ele recomenda aqui: se alguém não traz esta doutrina, não o recebais. Então ele fala de prevaricadores aqui, ele fala de enganadores, ele fala dos que não andam na verdade. Então são pessoas que mercantilizam, que comercializam as coisas de Deus, as coisas espirituais. Porque de graça recebemos, de graça temos que dar. A questão institucional da igreja que cresce, que se estabelece nas cidades, nos lugares, nos bairros, nas vilas, isso é uma outra questão. Ela tem a sua vida própria, tem suas obrigações
com o Estado, independente, apesar do Estado ser laico, mas o Estado estabelece por sua Constituição certas regras ou normas que precisam ser cumpridas. Inclusive, no caso do Brasil, o Código Civil Brasileiro estabelece normas para a igreja institucional, que está em toda parte. Só que acima do institucional estão todos aqueles que creram na palavra do Senhor, receberam a Cristo em seus corações porque abriram o coração para ser morada de Deus. Estes precisam observar o que diz a palavra. Então, quem prevarica na doutrina, ele reconhece que o tal não é de Deus, nem anda na verdade. O que é prevaricar contra a doutrina? Prevaricar é frustrar a verdade aos olhos e os ouvidos de todos que ouvem a palavra, é confundir, é mercadejar as coisas de Deus. Então vocês vejam que muitas vezes há quem ofereça, que não está na Bíblia, ela está aqui, não contém sal grosso, vale do sal, e olha, tantas outras coisas, tomar água, põe um copo de água em cima da TV, do rádio. Claro que muita gente pode até alcançar um milagre dessa natureza, que movimenta a sua fé, porém, a cura de uma doença não autentica o passaporte para a entrada no reino de Deus. O que autentica o passaporte para a entrada no reino de Deus e finalmente a vida eterna com Cristo é exatamente crer e confiar nesta palavra. Quando a mulher samaritana disse para o Senhor: olha, nossos pais disseram que são aqui nos montes que deveríamos adorar, mas vocês judeus falam que é lá em Jerusalém. E Jesus, habilmente, amorosamente, disse para a mulher: vai chegar o tempo em que não será nem aqui em Samaria, nem ali em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E isto inclui a nossa comunhão com Deus e também a razão de Deus ouvir e interceder em determinadas situações da nossa vida, quando alguma coisa vem para nos causar danos e nós não conseguimos, com nossos próprios esforços, resolver os nossos problemas. E aí o Senhor vem e interfere. Isso é bíblico, está na palavra do Senhor, a promessa do Senhor, e até de fazer morada em nosso coração, porque é promessa da Bíblia, a Bíblia é a verdade, nós não temos dúvida nenhuma. Mas devemos evitar todos aqueles que prevaricam e que, diz a Bíblia, entraram no nosso meio, entraram no mundo. É o espírito do anticristo que opera no mundo, que está trabalhando já por aí, causando escândalos, causando vergonha para o Evangelho de Cristo. E muitos às vezes deixam a igreja dizendo: eu não quero mais saber de igreja, porque a igreja não foi uma criação humana, a igreja é uma criação de Cristo. Ele, além de ter criado, ele deu vida quando soprou sobre ela e disse: recebei o Espírito Santo. É o Espírito que todos nós, por sua palavra, recebemos. Não é o batismo com o Espírito Santo, é outra coisa. Mas que Deus nos guarde, que não prevariquemos. A pior coisa que às vezes dói no coração, aliás, falando sobre isto, eu também devo dizer que uma das questões da prevaricação é o enriquecimento ilícito. Aqueles que usam o Evangelho como um meio, uma forma para enriquecer. Nós sabemos que todo aquele que milita deve ser o primeiro a provar do grão que debulha. É bíblico, está nas cartas de Paulo. Mas o enriquecimento ilícito é aquele em que a igreja cresce, a obra cresce, do outro lado ele constrói palácios, compra teco-teco, avião, enfim. É isso que dá um indício de enriquecimento. É a grandeza, sabe? A opulência, a vida nababesca. Começou, não tinha nada, tinha lá um carrinho, fusquinha. Hoje troca de carro todo ano. Os ternos não são mais aqueles comprados nas lojas que a gente costuma comprar, pelo menos nós pobres mortais, mas são aqueles mandados fazer com tecidos importados da Itália, cortes finos, são coisas desse tipo. É o ensino da palavra do Senhor. Portanto, meus queridos, você que ouve a pregação do Evangelho, saiba que existe aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam a mentira. E por falar nisso, Paulo disse em suas palavras a Timóteo que há uns que pregam o Evangelho até por contenda.
outros pregam até por boa fama. E ele resume dizendo: contanto que Cristo seja anunciado. Pode ser pela Universal, pela Mundial, pela Assembleia, pela Batista, que se pregue o Evangelho. Porque na colheita, quando Jesus vier, meu amigo, aí a coisa vai pegar. Porque ele vai separar o trigo no seu celeiro e o joio ele joga para ser queimado no fogo da eternidade. Portanto, Deus nos guarde. Não confundam as coisas. Religião é uma coisa, o Evangelho de Cristo é outra completamente diferente. Grande abraço, grande beijo, uma boa semana para todos. E como hoje é segunda-feira, não é? Eu desejo para vocês uma ótima e abençoada segunda-feira, porque não é o dia que faz o homem, é o homem que faz o dia. Grande beijo a todos no nome de Jesus.